Olá meus queridos, muito boa noite e sejam bem-vindos a esta primeira videoaula de Blender. Bem, eu vou tentar aqui resumir um pouco e dar-vos a conhecer aqui nesta primeira parte do interface aqui do Blender de uma forma muito enxuta, muito rápida, porque o que não faltam para aí são vídeos a explicar o interface do Blender, porque o intuito aqui é começar a colocar a mão na massa e explicar-vos aqui alguns conceitos básicos de modelação que são extremamente importantes para vocês conseguirem modelar qualquer tipo de peça e respeitarem aquilo que podemos dizer que são as técnicas básicas, ok? Para uma boa modelação. Então vamos aqui ao nosso golinho de água. Até porque hidratar a garganta é algo fundamental. E bora lá então partir aqui para o nosso querido Blender. Bem, como vocês podem ver, nós estamos aqui já nesta parte inicial do interface do Blender. Normalmente quando vocês instalam a primeira vez um Blender já sabem que aparece sempre aqui uma janela de configuração. Para vocês escolherem a língua com a qual vocês querem trabalhar na interface, o rato e até que não é questão do space bar, mas isso podem sempre deixar como padrão. Eu vou utilizar aqui o meu Blender com a língua inglesa, okay, porque estou mais habituado a trabalhar com as ferramentas nessa língua e estou com a versão 4.3.2. O que é muito importante perceber aqui em relação ao Blender é que quando nós estamos a trabalhar com as versões do Blender, de versão para versão, os atalhos não mudam muito, mas a posição das coisas, aliás, os atalhos não mudam, mas a posição onde as coisas estão muda drasticamente, principalmente da versão, por exemplo, 4.1 para 4.3.2 mudou bastante, e então eu tinha já gravado este vídeo, tive de o apagar para poder gravar novamente com uma versão atualizada, porque efetivamente as coisas mudam um pouco e certas ferramentas passam a ter outros nomes, ok? Eu acho que é importante estarmos aqui atualizados até para vocês poderem acompanhar isto da melhor maneira, ok? Então, a primeira coisa que nós temos aqui já de caras é a nossa splash screen, ou se vocês quiserem chamar, tela de boas-vindas, ok? Para esta tela não tem muita ciência, ok? Normalmente aqui projetos recentes que vocês tenham fechado ou quererem abrir diretamente de um projeto, vocês podem utilizar esta janela através aqui do Open, ou escolher um tipo de fecheiro automaticamente para poderem trabalhar. Aqui tem os fecheiros recentes que eu estive a trabalhar, que vou mostrar já de seguida, vou fazer com vocês aqui, ok? Portanto, não tem muita ciência por trás disto. Se reparar, esta janela não tem nenhuma cor nem nada, portanto, vocês para encerrar esta janela apenas precisam de carregar em qualquer parte daquilo que nós chamamos de viewport. O viewport é onde ocorre toda e qualquer modelação que vocês possam vir a desenvolver aqui dentro do Blender, ok? Depois dentro, aqui da barra do lado esquerdo, vocês têm aquilo que nós chamamos de toolbar, que é onde vocês vão encontrar todas as ferramentas de edição, ok? De deslocação de objetos e por aí fora. Depois aqui em cima, do lado direito, vocês têm aquilo que nós chamamos de outliner, ok? Aqui vocês vão ter a lista de todos os objetos que vocês têm atualmente na cena, como vocês podem ver neste momento. Nós já temos aqui o nosso cubozinho selecionado, temos também a nossa light, e temos também aqui a nossa câmera, que isto é nativo, isto já vem por defeito assim dentro do próprio Blender quando vocês iniciam um projeto em branco. Por baixo do outliner nós temos aquilo que chamamos de painel de propriedades, ok? O painel de propriedades ele é muito importante porque a maior parte das configurações mais precisas vocês vão mexer exatamente aqui, ok? É aqui que vocês vão colocar, por exemplo, localizações mais precisas, se andarem aqui a arrastar manualmente e tudo mais. É aqui que vocês vão colocar uma coisa que nós chamamos de modificadores, entre outras funcionalidades que tem aqui no painel de propriedades. Depois aqui em baixo vocês têm a nossa querida timeline, que é muito utilizada para animação. Aqui nós não vamos utilizar muito menos neste vídeo de hoje, ok? Cá em cima nós temos os nossos menuzinhos. Estes menus mudam o layout do vosso interface conforme vocês vão trabalhar. Imaginem se vocês querem trabalhar a questão de sculpting, que é tipo fazer aqui um trabalho mais preciso de desenho e por aí fora, vocês mudam, reparem que o interface muda automaticamente. Texture painting, a mesma coisa, temos aqui os UVs, ok? Depois lá mais à frente eu vou explicar o que são os UVs. Shadings, ok? Espera. Ok, shadings, isto começa a puxar um bocado pela máquina. Animation, vocês reparem que aqui no Animation nós temos aqui o viewport, temos aqui a vista da câmera e temos a nossa timeline. Ou seja, isto que vocês veem aqui é literalmente como se fosse a vossa câmera a ver. Renderizações, composings, Geometry Nodes, que é uma forma de vocês conseguirem trabalhar configurações específicas dentro da vossa geometria, dos vossos objetos. E o Scripting, ele é utilizado porque
nós também podemos aqui introduzir linguagens, nomeadamente de Python, aqui para dentro, para podermos enviar um conjunto de configurações que possam nos ajudar a chegar a um bom porto no resultado que nós queremos, ok? Agora, muito rapidamente, a nível de atalhos, vocês têm vários atalhos aqui. Eu aconselho vivamente a que decorem os atalhos. Ok, o que é importante vocês saberem? Se vocês precisarem de adaptar os atalhos mediante mão esquerda, mão direita, aquilo, conforme como vocês trabalham melhor, vocês podem vir aqui ao Edit, no Preferences, e vocês aqui, dentro do Key Map, vocês têm todos os atalhos necessários, cujo vocês podem reconfigurar a vosso belo prazer, ok? Só virem aqui e alterarem estas configurações que estão aqui. O que eu não aconselho a fazer, a menos que vocês estejam muito agarrados a atalhos de outras aplicações, e aí fará algum sentido, mas aqui eu vou manter os atalhos padrão do Blender, ok? Outra coisa muito importante que é, se vocês não têm um teclado com numpad, é importante que vocês desativem aqui no input esta configuração do Emulate Numpad, ok? Ela por defeito vem desativada, mas se vocês não tiverem o teclado numérico, convém que vocês a ativem, ok? E as funções que tem aqui em algumas destas teclas passam aqui para cima. Qual é o problema? Como passam aqui para cima, há certas funcionalidades depois que se perdem ou que vocês não conseguem fazer tão bem, porque aqui em cima, nestes números que nós temos em cima das letras, eles próprios também já trazem funcionalidades que nada têm a ver com o numpad, ok? Mas depois com o tempo, à medida que vocês forem manuseando, vocês vão necessitando da utilidade. Já agora, se tiverem um rato que não tem roda do meio, vocês carregam aqui para emular essas configurações. É assim, meus queridos, vou ser muito sincero com vocês. Trabalhar no Blender sem numpad e sem rato com roda, sem o scroll mouse, é complicado. Okay? É complicado porque nós dependemos muito dos atalhos para conseguirmos executar exatamente aquilo que nós queremos, ou pelo menos para conseguirmos fazê-lo de forma mais rápida, e então às vezes dificulta um pouco o nosso trabalho. Outra coisa muito importante que é, se vocês têm Mac, se estão a ver este vídeo e têm Mac, atenção que os atalhos mudam. O comportamento do Blender a nível de atalhos muda substancialmente, portanto deem uma pesquisada, vão buscar aqui algumas configurações porque muda o comportamento, e até porque a maior parte dos teclados para Mac não têm sequer numpad, os ratos do Mac, o Magic Mouse também não têm scroll, ok? Portanto, muita atenção a isso, deem uma pesquisada sobre esse assunto. Eu, como sou expert na área e sinceramente não percebo muito bem desses atalhos do Mac no Blender, prefiro nem sequer entrar por aí, ok? Então vamos ver aqui os atalhos básicos que vocês precisam de saber para conseguirem trabalhar aqui dentro do Blender, que seja a nível da navegação. Vamos começar aqui pela questão da navegação. Então, vocês para fazerem panorâmica aqui dentro do Blender, vocês apenas precisam de carregar Shift e a roda do meio, ou seja, o scroll, e vocês conseguem perceber que conseguem se deslocar para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Portanto, Shift, deixem-me só, já agora vou aproveitar aqui a deixa e vou ativar aqui a minha ferramentazinha. Eu não sei, isto às vezes buga um bocado, portanto eu vou ativá-la só mesmo para tornar útil alguns settings, mas isto às vezes faz um bocado de trava. Ok, portanto eu não sei até que ponto é que isto aqui efetivamente vai ser útil. Deixa-me só puxar isto mais para o meio. Ok, vamos pôr isto mais para aqui para o centro, porque depois ele vai-me tapar aqui esta janela e eu não quero tapar aqui. Ok. Ok, então bora lá, Shift e o Scroll, ok? Para vocês fazerem panorâmica, cima, baixo, esquerda, direita. Isto a panorâmica é bastante útil, ok? Quando vocês querem se posicionar perante o objeto de forma precisa. Se vocês quiserem apenas orbitar, eu não estou até a carregar em nada, portanto esqueço agora ali um pouco a aplicação. Se vocês quiserem orbitar à volta do objeto, ou seja, só andar aqui à volta do mesmo objeto, vocês apenas precisam de carregar o mouse 3, ou seja, o botão do meio do rato, estão a ver? Eu carrego e arrasto o meu rato e eu começo a orbitar aqui à volta do rato. Se eu fizer scroll para a frente e para trás, eu consigo fazer zoom in e zoom out. No entanto, se eu quiser um scroll mais preciso, eu carrego Ctrl, ok? E depois mouse 3 e arrasto o rato para a frente e para trás. Para a frente e para trás, ou seja, Ctrl, mouse 3, para a frente e para trás, para a frente e para trás, para fazer um zoom mais preciso. Se eu quiser um zoom mais rápido é só fazer scroll, ok? É importante que vocês vão testando isto, que é para ganharem aqui alguma familiarização com o vosso próprio viewport e o Blender.
Agora, no que toca a questões de manipulação dos objetos, nós podemos manipular os objetos utilizando os atalhos, como por exemplo o G, como por exemplo o R para Rotate, o S para Scale, ok? Ou podemos fazer aqui movimentos mais precisos nos eixos que nós queremos. Por exemplo, se eu carregar G, Y, eu vou deslocar o meu objeto, que neste caso é ali a câmara que está selecionada. Vou selecionar aqui isto, G, Y, eu vou deslocar o meu objeto somente no eixo do Y, ok? Como vocês podem ver. Okay? Se eu colocar, por exemplo, G e X, eu vou deslocar o objeto somente no eixo do X, mas eu também posso utilizar a própria ferramenta de mover, e então ele ativa aquilo que nós chamamos de pivô, e eu agora consigo deslocar nos eixos, carregando aqui em cima destas setas, okay? No próprio eixo, eu consigo deslocar no eixo que eu quero. Já agora aqui em cima vocês têm uma coisa que se chama Gizmo, okay? E o Gizmo permite que vocês estejam posicionados mediante um determinado tipo de vista e que ela vai mudando conforme aquilo que vocês têm aqui em cima. Estão a ver? Então ele vai mudando ali para Left Orthographic View e por aí fora. Se eu quiser voltar sempre à perspectiva, é só carregar mouse 3 e ele volta aqui à perspectiva. Ok, o meu objeto saiu do sítio, venho aqui à tabela de propriedades, seleciono isto tudo, lado esquerdo do rato, clique e arrasto, 0, Enter, e ele volta ao centro absoluto, que eu ainda não alterei o centro da própria peça, nem nada. Isto que eu acabei de fazer para a deslocação é igual, ok, para a escala e para a rotação. Neste momento ele está no modo rotação, eu carreguei no R, ok, ele aparece ali, estou a ver eu carregar no R. Eu posso carregar no R e simplesmente deslocar livremente, posso carregar no R e só deslocar em dois lados precisos, ou então posso simplesmente vir aqui e fazer o Rotate, e ele ativa-me aqui o pivô em modo rotacional, e eu posso depois escolher o eixo que eu quero rotacionar o meu objeto, ok? E a mesma coisa para a escala. Quadradinho, faço escala, vamos ver? Ok, também posso fazer em full para todos os lados ao mesmo tempo, ok? Vamos só zerar novamente isto, colocar aqui a escala toda no 1, ok, para ele voltar aqui à posição inicial, ok? Então, malta, posto isto, o que é importante nós entrarmos aqui? É importante entrarmos aqui na parte da modelação e entender como é que a modelação funciona, ok? Mas antes de vocês entenderem como é que a modelação funciona, é preciso vocês perceberem que vocês não precisam de ver o objeto sempre nesta lógica da perspectiva, ok? Nós podemos mudar a forma como vemos o nosso objeto, ou seja, a posição. Eu posso, por exemplo, carregar, e reparem que eu agora não estou, eu vou estar a utilizar o numpad, eu posso mudar para o 1, por exemplo, eu vou ver aqui na vista de frente, posso mudar para o 3 para ver na vista right, ou seja, da direita, e o 7 vai-me mudar, por exemplo, aqui para a vista de topo. Se eu carregar, por exemplo, Ctrl 1, Ctrl 3, Ctrl 7, eu vou mudar para as vistas opostas àquelas que eram as vistas do 1, 3 e 7, ok? Isto pode ser útil quando vocês estão a fazer modelação, para vocês conseguirem deixar, por exemplo, vértices alinhados e para fora, que eu já vou explicar exatamente o que é isso. Se vocês quiserem alternar entre a vista perspectiva e a vista ortográfica, é só carregar na tecla 5 do numpad e ela fica, quando está na ortográfica, ela fica tipo mais, menos olho de peixe, por assim dizer, ok? Ok, mais. Já agora, pronto, temos aquela questão. É neste momento que o facto de vocês não terem o numpad pode criar aqui algum tipo de confusão. Portanto, experimentem, testem e verifiquem como é que se sentem mais confortáveis, tá bom? Para além disso, nós também temos uma forma de poder ver o nosso objeto sem ser nestas questões das perspectivas. Eu posso mudar a forma como eu estou a ver o meu objeto. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar neste botão aqui em cima, eu vou ver aquilo que chamamos de wireframe do objeto, ok? Se eu mudar para aqui, eu vou ver o shade do objeto. Aqui em cima eu vou ver o shade com material, ok? Ele, como não tem neste momento nenhum material adicionado, não dá para ver nada a não ser cinzento. E aqui eu vejo o objeto com luzes. O que acontece? Se vocês repararem, eu tenho neste momento uma luz em cena. Se eu alterar o tamanho da luz, já agora para fazer esta caixa, eu não preciso ter aqui obrigatoriamente, basta-me clicar e arrastar e ele cria esta caixa de seleção. Reparem que eu, à medida que mudo o posicionamento da luz, eu vejo aqui a luz a incidir no objeto, e isto eu consigo graças a esta funçãozinha aqui. Ok, vamos voltar aqui ao shade, tanto que agora reparem, mexo a luz e não se vê rigorosamente nada. Ok, certo? Pronto, então, posto isto,
Vamos começar a meter aqui a mão na massa, que eu acho que vocês estão aqui neste vídeo, é para meter a mão na massa, porque enfim, tutoriais ou vídeos a explicar quais são os atalhos que vocês têm, é o que não falta efetivamente para aí, ok? Então vamos começar por apagar todos estes objetos da cena, seleciono, delete, ok? E vamos então agora começar a trabalhar no modo de edição de objeto, porque até agora nós estávamos a trabalhar explicitamente no modo de Object Mode, ou seja, que é o que nos permite deslocar os objetos pela cena, é o que nos permite aqui escalar o objeto, rotacional e por aí fora. Quando eu entro no modo de edição, eu consigo ter acesso a outras funcionalidades. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é: que tipo de objeto é que nós vamos trabalhar? Aqui com vocês eu vou querer trabalhar uma mesa, ok? Porque foi esse o exercício que eu passei para os meus alunos, então também por isso que eu estou aqui a fazer este vídeo. Eu vou querer trabalhar uma mesa. Então, se nós formos analisar o que é uma mesa? Uma mesa é, na verdade, composta por um grande tampo, que é um retângulo, por exemplo, e 4 pernas, que são elas também retângulos. Então, eu gostava que vocês, daqui para a frente, sempre que fossem modelar um objeto, pensassem nesta questão, que é: quais são as formas geométricas que aquele objeto tem? É cilíndrico? É quadrangular? É retangular? É triangular? Qual é a forma geométrica que ele tem? Porquê? Porque é a partir dessa forma geométrica original que vocês vão modelar a vossa peça. Uma coisa muito importante: há várias maneiras de fazer a mesma coisa aqui quando vocês estão a modelar, ok? Então, para eu conseguir primeiramente adicionar algum tipo de objeto à minha cena, a primeira coisa que eu devo fazer é Shift A, e ele vai-me abrir esta hotbox. E eu agora aqui consigo ter acesso a vários tipos de objetos, por assim dizer, ou meshes. Eu tenho aqui a minha mesh, que eu vou ter um plane, um cube, um circle, uma UV sphere, um cilindro, um cone, um torus, que é tipo um donut, ok? Depois tenho também aqui as curves, que depois eu, num outro vídeo e numa outra aula, vou explicar sobre isso. Surfaces, meatball, tem volumes e segue o barco aqui para baixo, câmaras, lights, imagens de referência para vocês poderem modelar e por aí fora, ok? Então nós vamos começar por criar aqui, tendo em conta que vamos modelar uma mesa, por criar aqui um cubo, ok? E ele fica ali, é um cubo igual ao outro. É um cubo igual ao outro, sim, não tem qualquer tipo de problema. A questão aqui é que eu simplesmente apaguei o outro cubo, porque vai que ele tinha alguma configuração que não era aquela que eu queria, pois isso podia complicar o meu sistema, ok? Então, o que é que eu vou começar por fazer aqui? A primeira coisa que eu vou começar por fazer é efetivamente definir a espessura do meu tampo, a largura e o comprimento, ok? Então eu vou puxar o meu tampo ligeiramente para cima, ok? Reparem que eu estou a usar Shift, Scroll, para ir arrastando-me, deslocando na cena tranquilamente. Entrei no modo pivô, ok? Venho aqui, seleciono. E agora, ainda no modo de objeto, eu vou então passar para o S de Scale, ok? E vou escalar num eixo específico. Deixa eu voltar aqui atrás. Vou escalar num eixo específico o meu objeto. Eu posso fazer aqui, ok? Só que isto aqui, eu não vou conseguir ser tão preciso. Vai ficar aquilo que nós chamamos de o olhómetro, ok? Então eu vou querer escalar precisamente no eixo do Z, por exemplo, 0.1. Então eu venho aqui ao painel de propriedades e meto 0.1 aqui no eixo do Z, para ele ficar exatamente com esta espessura que eu quero, ok? Agora, nesta questão de fazer a escala, eu quero também agora aumentar a largura, ok? E a profundidade do tampo. Então, aproveitando que eu estou no modo escala, eu vou passar então o valor numérico do eixo do X para 2, ok? E o valor numérico do eixo do Y, vamos deixar em 1.5. Ok? Pronto, 1.5 é ficar assim uma mesa um bocado composta, tipo aquelas mesas assim, não muito grandes, mas também não muito pequenas, ok? Então, estas são as medidas que eu escolhi para o meu tampo de mesa. Eu fiz tudo aqui praticamente de forma manual, porque é muito mais rápido, muito mais prático, em vez de eu andar aqui a fazer medidas aqui assim, e depois as medidas não batem certo, e depois não está como eu quero. Então, eu volto ali e meto tudo manualmente, ok? Então, tecnicamente, eu já tenho aqui o meu tampo, não é? Então agora eu só preciso de criar literalmente as pernas da minha mesa. Então eu vou dar novamente Shift A, Cube, ok? E cá está. Tenho aqui aquilo que poderá ser o princípio da perna de uma mesa. Então, mais uma vez, eu já estou no modo escala. E reparem, eu ainda estou somente no modo objeto, ok? Ainda não estamos no modo edição, mas eu já vou chegar lá, ok? Então,
estou aqui com esta que poderá ser, que vai ser a minha futura perna. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vir aqui ao eixo do Z e vou pressionar 2 para ela ficar assim grandinha, ok? E depois no eixo do X e do Y eu posso deixar, por exemplo, 0.2, ok? 0.2, 0.2 para ela ficar assim achatadinha e alongada. Vamos aqui já agora mudar para o eixo para o modo de grab, que é o G. Ok? Eu acho que acabei por não falar aqui dos atalhos. Isto é o G para selecionar o Move, o para selecionar o Rotate é o R e o Scale é o S. Ok? Então, ele ficou ali. Bem, esta perna ficou um bocado grande. Ok? Até porque a mesa está um bocado grande. Mas não sei se eu não vou baixar aqui um pouco para 0.1. Ok? Para ficar um bocado mais estreito. E ficou se calhar muito grande aqui a nível de profundidade. Vamos pôr 1.5. Pronto. Acho que agora assim está mais proporcional. Pelo menos a olho ela está mais proporcional. Ok? Vamos deixá-la aqui mais para baixo. Mais aqui resvés aqui à parte de baixo do tampo da mesa. E vamos tentar deixar isto aqui alinhado aqui. Uma distância considerável. Então para isso eu vou mudar para a vista 1. Ok? 3. Vamos para a 3, que é para ver aqui neste lado. E vou tentar aqui deixar alinhado com esta linha daqui. Ok? E agora vou simplesmente copiar este elemento. Ora, para eu fazer a cópia do elemento, eu utilizo apenas o Shift D. Ok? Então reparem, ele automaticamente copia o elemento. Reparem aqui no nosso outliner. Ui, espera. No nosso outliner, se eu der Shift D. Ok? E agora dou Enter. E eu consigo agora deslocar o objeto, ok? E eu estou literalmente com duas pernas. Vou mudar aqui, por exemplo, à vista de 3 para eu conseguir. Eu estou a usar a tecla 3 do teclado, que é do teclado numérico, para eu conseguir passar aqui para esta vista. E vou tentar deixar isto aqui mais ou menos alinhado. Reparem que eu fiz isto apenas num eixo. Como é que eu faço isto? Ok, vamos aqui para a vista 1 para vocês perceberem. Na vista 1 eu estou como se estivesse de frente, mas aqui para a nossa peça é como se eu estivesse de lado. Quando eu dou Shift D, ok, eu não mexi no rato, porque se eu mexo no rato eu tiro a minha peça de posição. Olhem aqui, eu tiro a peça de posição e não é isso que eu quero. Ok? O que eu quero é quando eu faço Shift D, duplicar a peça e depois dou Enter, e ao dar Enter ele continua na peça que foi duplicada, selecionada. Ok? E agora eu posso mexer a minha peça com cuidado nos eixos que eu quero. É lógico que eu poderia, de certa maneira, ao fazer a cópia, me descarregar logo no grab ou no rotate e num eixo que é para só mexer naquele eixo. Mas eu às vezes, para ser mais prático, prefiro logo dar Enter e assim entro no modo pivô, que fica muito mais fácil, ok? Mas o que acontece? Eu só estou a copiar uma perna. Se eu tenho aqui duas e quero pôr duas aqui, porque é que eu não vou copiar automaticamente logo as duas? Ok? Reparem que agora ele no meu outliner selecionou as duas pernas, que nós podemos aqui depois renomeá-las, mas já vamos deixar assim, ok? Então eu vou dar Shift D, Enter, e agora é só arrastar as duas para a posição que eu quero. E vamos deixá-la mais ou menos ali assim. Ele ficou de um lado, ficou com 3, vamos deixar aqui com 3 também. Aqui estão 3 na nossa grid, isto é a nossa grid, estes retângulos todos. Ficou aqui com 3, vamos deixar aqui com 3 também, ok? E então de certa maneira acabamos por ter já aqui todas as 4 pernas, estão a ver? Exatamente alinhados. Eu poderia dizer que a minha mesa está feita, podia dizer que a minha mesa está feita, mas como é óbvio, eu não podia deixar isto por aqui. Então vamos aumentar aqui um pouco o grau de dificuldade, ok? Então o que eu quero fazer? Se eu olhar neste momento, a minha peça, ela é toda, ou seja, toda ela é partes individuais. Mas o que eu quero é que ela seja um todo. Eu quero selecionar o tampo e que ao selecionar uma parte da minha mesa, seleciono tudo, porque basicamente é o que acontece numa mesa, né? Ela é uma mesa por inteiro. Então o que eu vou começar por fazer é, vou olhar aqui e vou tentar perceber o que é que eu vou precisar de fazer a nível de trabalho. Portanto, a ideia aqui vai ser, eu quero que a mesa fique curvilínea, ou seja, eu quero que estes ângulos aqui de 90 graus fiquem um pouco arredondados, ok? Assim, também quero a mesma coisa para este aqui, e quero que as pernas, por muito que possam ficar retangulares, eu quero que fique um retangular mais smooth, eu não quero que fique um ângulo de 90 graus 100% duro. Então para isso,
nós vamos utilizar aqui uma coisa que é o Edge Loop Tool e a ferramenta do Combine, que é o Join, e também as ferramentas do apagar, merge e por aí fora. Portanto, fiquem aqui ligados que vocês vão aprender aqui algumas ferramentas novas, ok? Então, posto isto, a primeiríssima coisa que eu vou fazer é mudar para uma das vistas. Vamos por aqui, por exemplo, na vista 2. Quero também aproveitar a deixa para vos ensinar aqui a utilizar uma ferramenta que é a ferramenta do Mirror. O que é a ferramenta do Mirror faz? A ferramenta do Mirror, ela permite que vocês possam duplicar objetos, ok? Por igual num determinado tipo de eixo. E isso facilita muito, porque às vezes nós estamos a trabalhar numa determinada peça, como é o caso da mesa, que ela é igual nos 4 cantos. Então para que é que eu vou estar, por exemplo, a fazer o mesmo trabalho duplicado ou quadriplicado em cada perna, de unir, de fazer merge e não sei o quê? Para que é que eu vou estar a fazer isso se eu posso simplesmente trabalhar num quadrante e depois fazer o merge, o mirror? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou começar por entrar agora sim no modo de edição e vou carregar Ctrl R. Ctrl R, ele vai-me ativar esta ferramenta que é do Edge Loop Tool. E eu vou literalmente aqui marcar o sítio onde eu quero. Mas, primeiro, se eu quiser trabalhar apenas um quadrante da mesa, quer dizer que estas pernas não vão estar aqui a fazer nada, né? Então, eu posso já começar por apagá-las aqui. Ok? Espera, tenho que entrar no modo objeto. Já agora, se para vocês não estarem a vir sempre aqui carregar em cima, vocês podem utilizar o Tab, que mais facilmente vos permite mudar de tipo de modo de trabalho. Então quando eu estou assim no Edit Mode, reparem que eu tenho acesso a outras ferramentas aqui. Aqui em cima tenho estas 3 opções, que é o Edit Vértices, Edit Edges e o Edit Faces, ok? Então eu posso literalmente estar no Edit Edges, passar através, carregando a tecla 2 dos números em cima das letras, passar para o Edit Arestas, Edges, e depois o 3 é o Edit Faces, ok? Então eu quero neste momento, vou deixar aqui nas arestas, eu vou passar então aqui para o Object Mode, vou selecionar estas 2 pernas, ok? É meio que desfazer aqui uma etapa daquilo que nós tínhamos feito. É desfazer uma etapa, mas foi intencional exatamente para vos mostrar que nem sempre as coisas são tão lineares como nós às vezes achamos que elas possam ser, ok? Então agora sim, vou voltar aqui ao Edit Mode, Ctrl R, e vou dividir aqui a minha peça ao meio. Desculpem, vou mudar aqui para o Edit Mode, Ctrl R e tal, e carrego 2 vezes seguidas, que é para ele me deixar o Edge Loop Tool ao centro da minha peça. E agora a única coisa que eu preciso fazer é selecionar estes vértices, por exemplo. Reparem que eu estou a selecionar apenas os da frente, portanto tenho que ter muito cuidado para conseguir apagar o que eu quero, e fazer Delete aos vértices, e ele vai-me literalmente apagar as faces. Reparem, vou repetir a etapa, selecionei os vértices, Delete, ele abre-me esta hotbox e eu escolho o que é que eu quero deletar. Eu quero apagar os vértices. E ao apagar os vértices, ele apaga tudo. Só que eu ainda tenho aqui um quadrante. Eu só quero trabalhar um quadrante, depois é só fazer mirror. Então vamos mudar para a vista 3. E mais uma vez, Ctrl R. Tal. Pumba. Rapidamente eu criei ali um Edge Loop Tool. Reparem que o Edge está aqui. Ok? E agora vou apagar esta perna. Entrar no modo Objeto. Apago esta perna. Entro no modo Editar usando o Tab mais uma vez, ok? Que é que ele agora me está a vir para o... No modo Editar. Eu tenho que ter já agora para mudar de modos de trabalho, ou o Object Mode ou o Edit Mode, eu preciso de estar sempre com o objeto selecionado. Ok, seleciono os Edges, Delete, os vértices, desculpa, Delete Vértice. E reparem que o meu centro de massa ficou aqui. É muito importante que nós evitemos ao máximo mexer nisto, porque quanto mais mexermos nisto, mais vai dificultar, por exemplo, certos trabalhos, como a questão do mirror. Ok, então bora lá. Vou fazer aqui uma coisa. Eu agora posso muito bem vir aqui e no modo Objeto eu posso selecionar estas 2 peças e dar Ctrl J. E reparem que aqui no meu Outliner ele fundiu estas 2 peças. Só que elas não estão exatamente fundidas. Eu tenho aqui partes, olhem aqui dentro. Eu tenho aqui, elas visualmente são uma peça só, mas eu tenho aqui faces que estão sobrepostas. E uma das regras da modelação que nós sempre utilizamos é evitar faces sobrepostas, porque depois no ato de renderização, nas questões do smooth, isso pode ser um grave problema, ok?
Então, o que é que eu vou fazer? Para que isto não aconteça, a primeira coisa que eu tenho de fazer é garantir que estas faces não estão sobrepostas. Então, eu vou entrar no modo Editar, Faces, e posso começar até mesmo aqui por apagar estes edges. Ok? Agora vocês ficam, mas o Bruno, é tão difícil ver dentro da peça. Não tem problema. Mudamos aqui para o modo de wireframe e agora muito mais facilmente eu consigo navegar dentro da minha peça. Seleciono, só que se eu simplesmente chegar aqui e apagar estes edges, estes vértices, eu vou ter um problema. Reparem, opa, minha peça desapareceu. Então não é isso que eu quero. O que eu quero é baixar para que eles fiquem alinhados. Mas como é que eu vou saber que eles vão ficar mesmo alinhados? Malta, mudança de vista, ok? Mudamos a vista, carregamos na tecla 1 e arrastamos aqui. Só que agora vocês dizem, mas Bruno, eu arrasto e mais uma vez estou a fazer o olhómetro. Como é que eu vou garantir que isto vai ficar exatamente ali alinhado com aquela coisa? Então, ok, nós temos aqui uma coisa que se chama Snap, ok? E o Snap, ele permite-vos, é como se fosse um ímã. E vocês podem escolher que tipo de ímã é que vocês querem. Se querem incremental, à grid, aos vértices, aos edges ou às faces e por aí fora. Então, para ativar o Snap, podemos carregar aqui ou podemos dar Shift Tab, ok? E quando damos Shift Tab, ele ativa e agora eu, dependendo do modo de Snap que eu tenho, eu vou conseguir utilizar. Mas vamos fazer aqui, por exemplo, aos edges, ok? O que é que acontece? Reparem, se eu agora selecionar estes vértices e tentar fazer Snap aos edges, vocês vão dizer, mas Bruno, como assim? Como é que eu vou fazer? Não tem como eu fazer, ele não fica. Pois é, isso é um problema. Ele não vai ficar. Porquê que ele aqui acaba por não ficar? Porque torna-se difícil vocês fazerem snap a um edge, porque ele vai sempre entortar a peça, ok? Eu posso, no máximo, fazer isto. O que é importante vocês perceberem aqui com os edges? Quando vocês querem alinhar uma peça, a forma que vocês têm de trabalhar com o snap é sempre alinhá-lo com o eixo contrário que vocês têm. Ou seja, imaginem, os meus vértices estão aqui em cima, não é? E se eu quero fazer com que estes vértices fiquem alinhados com esta linha preta aqui, como é que eu desloco estes vértices? É assim, no eixo do X, certo? Então, se é no eixo do X e eu quero alinhá-los com este eixo, o que eu faço é seleciono o eixo que eu quero mexer e arrasto o meu rato para os meus eixos de referência. E ao fazer isto, reparem que ele abre ali um objetozinho, como se fosse tipo a dizer, olha esta referência, e eu literalmente consegui colocar os meus vertex, os meus edges e os meus vértices e as minhas arestas alinhadas com esta aqui de baixo. Como é que eu sei? Simples, malta. Se eu agora voltar aqui para o modo Shade, olhem ali, elas estão as faces sobrepostas. Isto é brutal. Então assim eu já não tenho muito trabalho. Só que, lógico, esta face sobreposta não pode acontecer. Então vamos entrar no modo face, carrego na tecla 3 e vou apagar esta face. Delete. Delete face, apenas, ok? Que é para ele não apagar mais nada do meu objeto. Só que, malta, vocês vão concordar comigo que é... Bruno, então mas esta peça fica aqui... E isto vai acontecer como agora? Como é que eu vou... Eu já tenho aqui um objeto, isto já está funcional, isto já está... Não está, meus queridos. Não está, eu vou-vos explicar por uma razão bem simples porque é que não está. Porque se eu fizer smooth a esta peça, vocês vão perceber que isto vai ficar tudo quebrado a malha. E então eu vou fazer um smooth, depois lá na frente eu explico-vos melhor como é que isto se faz, que é utilizando a lógica dos modifiers, ok? Depois lá na frente eu explico melhor, ok? Vou utilizar aqui olha aqui, pumba. Só fiz uma subdivisão de um nível. Olha aqui isto tudo partido. Meu Deus, eu não quero isto assim. Porquê é que isto está tudo partido? Porque embora eu tenha feito join a estas peças, elas continuam a ser peças independentes. Porque eu não tenho uma união, não tenho uma costura que as una. Então é isso que eu tenho de fazer, sabem com o quê? Com o meu merge. O merge é responsável por fazer isso, ok? Então vamos simplesmente passar isto para 0, de smooth. Depois mais lá na frente eu explico aqui a questão dos modifiers, não neste vídeo, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou entrar no modo, vou passar aqui para o wireframe, num dos tipos de vista, e a primeira coisa a fazer é então fazer um Insert Edge Loop Tool. Então vou fazer Ctrl R e vou selecionar aqui o meu tampo, arrasto e vou tentar alinhar mais ou menos aqui. Ok. Ctrl R, seleciono o meu tampo. Espera, onde é que ele está? Atenção, malta, uma coisa muito importante, cuidado
que é isto aqui? Vamos lá ver aqui o que é isto. Ok. Cuidado, muito cuidado quando estão a fazer Insert Edge Loop Tool, porque se vocês fazem o Insert Edge sem querer, vocês vão correr o risco de fazer com que ele fique duplicado em cima do outro, ok? E é preciso ter muito cuidado com isso, porque senão vai acabar por acontecer que vocês, quando vão fazer o smooth, ou suavização, o que vai acabar por acontecer é que depois vocês vão ter ali edges duplicados em cima dos outros e depois a malha fica meio estranha e vocês não percebem porquê e têm faces a mais, ok? Então pronto, fiz aqui um Edge Loop Tool, aqui à volta de um lado e do outro, agora falta-me ver na outra vista. Mudamos para a vista 1, mais uma vez, a repetição da etapa. Ctrl R, ele coloca sempre, se vocês repararem, vou dar Ctrl Z, ok? Se vocês repararem, eu tenho aqui a minha peça, o meu tampo como um todo. Sempre que eu dou Ctrl R e coloco o rato em cima da peça, ele automaticamente faz-me o Edge Loop Tool no meio daquela peça. Ou seja, ele vai fazer um cálculo entre uma ponta à outra e coloca o Edge no meio. Ok? Agora, reparem, se eu colocar o Edge aqui em cima, já explico o que é isto. Se eu colocar o Edge aqui em cima, ele vai fazer no eixo da vertical, ou seja, no eixo aqui do Z, mas é o eixo do Y. Se eu colocar em cima de outra referência, que é uma referência no eixo contrário, porque assim é sempre aqui é sempre no eixo contrário, no eixo contrário àquele que eu tinha, que eu quero, ele vai-me criar então um Edge Loop Tool no eixo da horizontal. Então, ou seja, se eu quiser que o Edge seja no eixo da vertical, eu só preciso arrastar o meu rato para um Edge que esteja na horizontal. Se eu quiser que o meu Edge Loop Tool seja na horizontal, só preciso arrastar o meu rato para um Edge que esteja na vertical. Ok? Então venho para aqui, clico e agora ele entra no modo de posicionamento. E agora eu posso simplesmente arrastar o rato e posicioná-lo ali. Como eu estou com o Snap ligado aos Edges, ele vai alinhar logo aqui automaticamente, o que facilita imenso o meu trabalho. Então Ctrl R mais uma vez, reparem que ele colocou logo aqui a meio, seleciono e pumba. Ok? Pronto. E agora, eu tendo aqui já feito todo o meu trabalhinho, a única coisa que eu preciso de fazer é então vir às faces da minha mesa, ok? Estes pontinhos é a indicar onde é que tem faces, seleciono uma face, reparem que todas as faces têm pontinhos pretos, isto é aquilo que nós chamamos de normais, ok? Mas depois nós depois vamos falar isso lá mais na frente. Então seleciono uma face e dou delete à face, pronto. E agora, tecnicamente, se eu fizer o smooth outra vez, vocês reparam que ele ainda está todo partido, como podem ver, estou a ver todo partido, isto não faz sentido nenhum, mas eu agora já tenho uma entrância, reparem aqui, de um buraco na mesa, ok, para conseguir encaixar a minha perna. Então o que eu agora posso fazer é simplesmente vir aqui, pera lá que eu apaguei aqui há bocado uma face que parece que ele não a apagou. Face. Ok, pronto. Ele não tinha apagado, devo ter dado Ctrl Z e não a percebi. Ok. Então, agora para eu fazer com que este objeto fique costurado um no outro, eu entro no modo Edge, desculpem, no modo Vertex, e crio uma caixa de seleção aqui, e vou utilizar a tecla M. A tecla M ativa-me uma hotbox de Merge, ok? Para eu unir os dois vértices um no outro. Agora, nós temos vários tipos de merges. Nós temos o by distance, em que vocês vão definir uma distância que um vértice e o outro podem estar para vocês fazerem merge, com base nessa distância. Podem fazer at center, que ele vai calcular o centro de distanciamento entre um e outro e vai fazer união dos dois ao centro. E depois podem fazer at cursor, que tem a ver depois com a outra peça que vocês devem ter já visto aqui, que é esta peça aqui. Ok? E depois tem o merge do colapso, ok? Aquilo que nós aqui podemos começar por fazer o merge de center, que eu acho que é mais rápido, porque o merge do centro ele vai sempre ao centro, portanto é mais garantido que ele vai fazer o merge, ok? Reparem, já só tenho um ali, vou voltar a fazer undo. Reparem, aqui tenho dois. Oi, espera. Ok, tenho dois, olhem aqui. Reparem que eu tenho dois. Vou só desativar aqui o snap. Eu tenho dois, e agora vou fazer uma caixa de seleção M at center e passo a ter, só estou a carregar, só um, ok? Vou fazer a mesma coisa para os outros, M at center, M at center,
M, at center. E agora, em todos eles, eu só tenho só um, ok? Então, tecnicamente, eu podia dizer que a minha mesa já estava aqui com a perna toda bonita. Ou seja, se eu agora fizer o smooth, cá está. Estão a ver agora como a peça passou a ser uma só. Ok? Maravilhoso, bonito. Vamos aqui aumentar mais o smooth para ver se isto ficou bem costurado. Opa, estou a detectar ali um problema. Quer dizer que aqui, isto para estar assim, quer dizer que em algum momento a peça não ficou bem costurada, ok? Porque ela devia, tecnicamente, de também estar a fazer esta barriguinha para aqui. Então, vamos tentar perceber o que é que não ficou bem costurado. Vamos tentar... Oh, cá está, viram? Não costurou aqui. M, at center, M, at center. Vamos ver se agora continuou sem costurar, ok? Então, se ela continua sem costurar de uma maneira, quer dizer que eu não estou a conseguir selecionar os dois vértices. Então eu vou separar ligeiramente e vou arrastar aqui M at center. E agora sim, eu garanto que ficou alinhado. Só que nós tirámos um pouco do centro ali. Portanto, eu vou tentar evitar que isso aconteça, porque depois isso vai me dar mais trabalho na questão de fazer o alinhamento novamente. Então, não quero isso. Portanto, vou tentar garantir que eu consigo fazer logo aqui o merge como deve ser. Então eu vou vir aqui e vou aumentar isto, por exemplo, para 5. Ok? Para ver se eu consigo fazer então. Não consigo. Isto vai ter de ser mesmo o at center do jeito que eu estava a fazer. Ele não está a fazer, vou ter de separar aqui ligeiramente. Merge at center. Pronto. E agora arrasto novamente um pouco para trás. Vou tentar não mexer muito, que é para não ser trabalhoso. Olhem, cá está ela outra vez. Merge at center, ok? Se eu quiser rapidamente alinhar os meus objetos, utilizando a lógica do snap, eu ativo o snap, vou ao vertex e agora aquela lógica outra vez. Seleciono o eixo e arrasto para cima do outro. Seleciono e arrasto para cima do outro, só para garantir que ele fica na posição exatamente que eu tinha há bocado. Seleciono e arrasto. Seleciono o eixo que eu quero e arrasto e pronto. E agora eles estão alinhados. Se eu mudar para a vista 3, vocês conseguem perceber que está tudo alinhado. É meio que parece que é só um plano. Vista 1 a mesma coisa. Estão a ver, ó. Está tudo aqui alinhadinho, sem qualquer tipo de problema. Ok? Malta, o que é que acontece neste exemplo que eu tenho aqui? Lógico que a minha mesa ainda não está perfeita. Reparem, agora a costura já está toda. Estão a ver a tal história da barriguinha que eu vos estava a falar um bocadinho. A costura agora já está toda, já está tudo porreirinho. Só que isto não é uma mesa, não é? Mas pronto, para já, a única coisa que eu precisaria de fazer para garantir que a minha mesa ficava como deve ser, era vir aqui e com o Edge Loop Tool, eu então garantir que faço um vinco aqui. Vou tirar aqui o snap, senão isto vai me dar uma dor de cabeça brutal. Mais uma vez, Ctrl R aqui e o vinco aqui. O que é que eu estou a fazer, malta? Só para vocês perceberem, eu estou literalmente a marcar os sítios ou a deixar os edges uns mais em cima dos outros, porque quando eu ativo o modo Smooth, o que ele faz é, ele faz um cálculo entre os edges e vai suavizar aquela superfície. Se eu tiver muitos edges uns em cima dos outros, ele vai suavizar pouco, então a curvatura é mais rígida e não tão acentuada, ok? Então agora vou novamente Ctrl R aqui no meio e fazer aqui para dentro, ok? E agora vou fazer a mesma coisa aqui deste lado, porque eu também quero que aqui ele fique marcado. Aqui, quanto mais perto vocês deixarem uns dos outros, mais marcado é o ângulo. Quanto mais longe vocês deixarem, menos marcado é o ângulo, ok? Vou fazer aqui também. Espera, aqui assim. Ok. E agora vou fazer também aqui assim. Pumba, para cima. E Ctrl R para baixo. Então, ou seja, eu fiz uma data de Edge Loop Tool. Falta-me só fazer aqui na perna. Pera. Vou ter de dar Ctrl Z porque eu fiquei muito em cima, então não consigo ver onde é que está. Ok, ficou um bocado para cima. Vamos aqui. Ok, agora vou fazer na base também. Ctrl R. Mais ou menos a olho. Que é para despachar aqui. Ok. Falta-me vincar aqui a perna. Se vocês repararem, eu pus
um edge loop tool aqui dentro, aqui também, falta-me pôr destes dois lados, e ele como mete um edge à volta de toda a mesh, então ele literalmente coloca isto aqui, pronto. Então, ou seja, se eu agora com isto aqui que eu tenho, suavizar a minha malha, olha o que é que acontece. Espera, tenho de entrar no modo objeto para vocês conseguirem ver isto como deve ser. Reparem que de repente parece que não mudou nada. Vou minimizar, olhem ali, aqui ao canto ele está a fazer a curva porque como ele não tem nenhum edge perto para marcar o ângulo, ele faz logo a curva, ok? Mas nos outros, como eu deixei, reparem que a única coisa que está a fazer aqui é a suavizar aqui os cantos. Olhem aqui, olhem aqui. Olhem aqui, olhem ali, estão a ver? Olha aqui a suavizar os cantos. É a tal história, isto que vocês estão a ver marcado é literalmente ele a mudar a posição dos nossos edges para fazer o acentuar da curva melhor, ok? Só que malta, isto é tudo muito top e não sei o quê, e agora eu posso utilizar o mirror para fazer a minha mesa, certo? Eu vou então fazer aqui o mirror para utilizar a minha mesa, só que eu tive a ter o triplo do trabalho porque eu podia não ter feito nada disto assim. E eu vou explicar já de seguida porquê. Então, para utilizar agora aqui, para construir o resto da mesa, como eu vos tinha dito, eu só preciso de criar um mirror, ok? Então eu vou aqui aos meus modificadores, adicionar, já agora o modificador é aqui dentro da chave inglesa, depois no próximo vídeo eu vou explicar melhor o que é que são os modificadores. Vou adicionar Generate e tenho aqui uma ferramenta que é o Mirror, ok? E reparem, quando eu automaticamente crio o Mirror, ele já vem aqui com isto, ele já me faz aqui o Mirror nos eixos que eu quero e não sei o quê, só que isto não está exatamente a correr como eu queria. Porquê? Exatamente por conta deste bonitinho aqui, ok? Então, este pivô, estando aqui, vai-nos causar um problema no mirror. O que nós podemos fazer aqui é reposicionar este pivô. Como é que nós podemos fazer isto? Simples, podemos fazer isto de várias maneiras. Eu vou ensinar aqui a forma mais prática. Vimos aqui ao cursor, pegamos no cursor, arrastamos aqui para cima com o snap ligado, que é para fazer o snap ao vértice. Ok, reparem que ele está a fazer snap ao vértice. Venho aqui ao objeto e faço set origin to 3D cursor e pumba. E ele mete-me agora o meu pivô aqui. Agora, se eu quiser ativar os mirrors, fica tudo muito mais fácil. Ok? Mais uma vez, eu tenho aqui o objeto com o mirror feito, ok? Igualzinho em todas as partes, mas se eu der smooth, vamos ter um problema na malha. Porquê é que vamos ter um problema na malha, meus queridos? Por uma razão muito simples, porque embora haja mirror, o objeto não é o mesmo ainda. Então, como é que eu resolvo isto? Simples. Venho aqui para o modo de wireframe e vou cozer estes vértices aqui pelo meio, ok? Então entramos no modo Edit e vamos começar a cozer tudo isto para aqui. Agora temos de ter muito cuidado porque nós temos vários vértices. Vamos mudar isto para aqui, por exemplo, para o 5. Estão a ver, ó? A nossa malha toda completamente subdividida e a causar-nos ali um problema. Ok, então vamos aqui e vamos primeiramente selecionar estes edges. Não faço. Selecionar estes edges. M, Merge to Center. Este, M, Merge to Center. Vamos ver se o problema ficou resolvido. Não ficou resolvido. Ok. Porquê? Porque é que ele não fica resolvido? Porque estes aqui todos, eles também estão por cozer. Ok? Então vamos lá cozer esta brincadeira toda. Meu Deus, o trabalho que isto vai dar. Isto vai dar um trabalhinho. Até porque... Ok, isto vai ter de ser assim mesmo. By distance, vamos fazer então aqui. M, by distance. Não, ele não está a cozer aqui. Vamos fazer M, centro. Deixa eu ver se ele cozeu. Não cozeu. Oh, Jesus. Isto agora vai dar um bocado de trabalho. Jet Center. Vamos lá. Desviamos.
Ah, ok, desculpem, eu estou a esquecer aqui de uma coisa. Isto não me vai deixar selecionar os edges porque eu preciso fazer apply ao mirror. Eu tenho de vir aqui no modo objeto, desculpem, e tenho de fazer apply ao mirror. Aqui nesta setinha, apply, ok? Pronto. Ele continua, agora sim, eu nem preciso, desculpem, foi estupidez da minha parte. Não tinha a ver com a questão da malha em si, mas sim com o facto que eu não tinha feito o apply ao mirror, então ele não tinha feito o merge. Isto porquê? Porque reparem, foi mesmo previsto da minha parte, porque eu esqueci-me que eu tinha deixado ativo a funcionalidade de merge aqui no mirror, que já vem pré-definido. E quando nós fazemos isto, ele automaticamente faz o merge. Eu agora tomei consciência disso porque quando estava a tentar selecionar os outros vértices, eu percebi que só estava a aparecer um vértice nos dois lados e ele estava a mexer ao mesmo tempo, porque ele estava a fazer a questão do mirror. Então eu ainda não tinha feito o apply ao mirror, portanto, depois de fazermos o mirror nos eixos que queremos, e de verificar que as medidas estão bem feitas, verificar se o smooth está perto um do outro ou não, fazemos apply e então ele faz o merge e agora sim a minha peça está do jeito bonito. Mas como eu estava a explicar, isto aqui é a forma mais trabalhosa de vocês fazerem isto. Tudo isto que eu fiz, nós tínhamos de ter feito de uma forma bem simples e rápida, que seria literalmente esta. Shift A. Oi. Desculpem. Shift A. Cube. Ok. Vamos voltar aqui às propriedades do objeto. E vamos colocar Scale aqui no Z 0.1. Ok, não me lembro quais eram as medidas que eu tinha posto ali. Mas vamos tentar, deixa-me lá ver. Acho que aqui tinha sido... acho que o que eu tinha definido aqui para o eixo do Z... Isto aqui era 2. Era 1.5 e 1.5, se eu não me engano. Ok. Era mais ou menos isto. Ou seria 2 aqui, pera. Ou seria 2 aqui. Pode ser mais ou menos isto. Deixa eu ver se ele está mais ou menos igual. Eu também estou a ser parvo, podia mexer aqui, mas... Deixa-me só desativar Shift T para desativar ali o Snap. Era isso, era 2. Ok, então porquê é que nós tivemos o dobro do trabalho naquilo que estávamos a fazer sem necessidade nenhuma? Por uma razão simples, porque eu podia muito bem ter chegado aqui, ter dado Ctrl R, ok? No modo Editar, Ctrl R, dividir a minha peça ao meio. Oi, desculpem, vou voltar atrás, Ctrl R. Dividir a peça ao meio, Ctrl R novamente, dividir a peça ao meio, ok? Então, ou seja, tecnicamente eu já tenho aqui um quadrante da minha mesa, eu só precisava agora de vir aqui, ok? Vamos aqui selecionar os edges, deste lado, delete, vertex, e vamos agora apagar do outro lado. Vamos apagar ali que ele ficou aqui a mais. Ok, então ou seja, eu volto a ter tecnicamente o mesmo quadrante que eu trabalhei ali. Então agora eu chegava aqui e só precisava de fazer no modo editar, Ctrl R, e vou começar a marcar onde é que eu queria que fosse. Olha. Onde é que eu queria que fosse as minhas pernas, ok? Então vamos supor que eu vou querer fazer ali como está no outro. Vamos tentar aqui entrar no modo editar o objeto. E vamos posicioná-lo mais ou menos aqui a olho. Ok? Então vamos fazer o quê? No modo edição eu vou Ctrl R e vou tentar colocar linhas exatamente na mesma lógica que eu tinha o outro. Ctrl R na mesma lógica. Ok? Vou mudar de visão. Deixa-me só... Ele não está a ficar 100% alinhado, né? Mas não tem problema, ele também está um bocado mais para cima. Vamos aqui puxar um bocado mais para baixo. Pronto, agora ficou snap. Pronto. Vamos aqui para a vista 3. E agora aqui na vista 3 as coisas ficam um bocado mais complicadas, né? Eu posso simplesmente puxar o objeto aqui para cima para tentar fazer, mas não vale a pena. Vamos usar aqui mesmo o olhómetro, que é o melhor que nós temos a fazer, ok? Ok, vou fazer zoom out porque eu quero ver ali o que estou a fazer. Ok, vamos deixar aqui. Ctrl R. Então. Ctrl R. Já tenho de ativar o snap, senão isto não vai funcionar.
Ok. E pronto, e faz de conta que aqui, este seria a largura da minha, podemos aqui carregar no Alt para selecionar o vértice todo, ok? Vamos supor então que esta seria a espessura da minha perna, ok? Então eu podia literalmente utilizar uma ferramenta que se chama Extrude. Vou só selecionar isto aqui um pouco melhor, que é para deixar aqui a perna da mesa mais para cá. Ok. Eu podia literalmente utilizar uma ferramenta que é o Extrude para fazer logo a extração daquela perna e eu poupava metade do trabalho. Então para isso eu só precisava vir aqui à face e carregar na tecla E, ok? E no eixo do Z, cá está. Ok? A partir daqui eu só precisava de vir para a vista 1. E por exemplo eu posso agora com o eixo do Z e com o Snap ligado, Shift Tab, arrastar e cá está. Pronto, faço uma perna do mesmo tamanho. A partir daqui era fazer as mesmas etapas que eu tinha feito há bocado. Fazer os vértices, fazer tudo e mirror e estava a andar de carrossel, meus amigos. Ok? Ficava muito mais rápido e muito mais prático. Mas é aquilo que eu vos disse no princípio. Há várias maneiras de fazer exatamente a mesma coisa, ok? Aqui dentro na modelação. O que vocês têm de fazer é aquilo que para vocês é efetivamente o mais prático. Portanto, meus queridos, o que eu vos tenho a dizer é espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, deixar o vosso gosto, ok? Deem a vossa opinião aqui nos comentários, digam o que é que acharam, se conseguiram fazer o exercício, se eu falei muito rápido, se eu não falei, se foi porreiro, se não foi porreiro, enfim. Deem o vosso feedback, tentem fazer, ok? E qualquer coisa, já sabem, é só dizer, meus queridos. Um beijo e um queijo e até ao próximo vídeo. Tchau!